10 anos de casamento. Eu acreditava que tinha tudo. Um marido brilhante, Diogo Almeida. Uma família política influente que sempre pareceu adorar-me e uma carreira invejável como diretora de marketing na Império Sol. O grupo de moda que o meu pai construiu com o suor do seu rosto. Vivia imersa nessa vida, satisfatória até uma tarde de sexta-feira em que tudo ruiu com uma única mensagem de texto. Presidia a reunião de estratégia para o último trimestre do ano, quando o meu telemóvel, pousado sobre a mesa de mogno, vibrou em silêncio. Era da Helena, minha melhor amiga desde a universidade. Sofia, onde estás? É urgente, franzi o sobrolho. Fiz um gesto à minha secretária para que continuasse com a apresentação e saí discretamente da sala. Retornei a chamada a Helena. A sua voz do outro lado da linha soava, estranhamente apremiante. Helena, o que se passa? Por que tanta pressa? Sofia, ouve com calma. O teu marido, o Diogo, não era suposto estar numa viagem de negócios nos Açores? O meu coração deu um salto. Do que estás a falar, ele? Ligou-me esta manhã a dizer que tinha chegado bem. Não, Sofia. A voz da Helena estava à beira do choro. A minha prima trabalha na companhia aérea. Acabou de me enviar uma foto. O Diogo está neste momento no aeroporto de Lisboa a fazer o check-in para um voo para Miami. E não está sozinho. Zumbido agudo encheu-me os ouvidos, mas lutei para que a minha voz não tremesse. Com quem está? Com toda a família dele, os pais, a irmã com o marido e uma mulher jovem, muito grávida. Parecem incrivelmente felizes. A mãe dele estava a acariciar a barriga da rapariga. Cada palavra da Helena era um punhal a cravar-se no meu peito. Miami, uma mulher, grávida, toda a sua família política. As peças dispersas do puzzle encaixaram, num instante, formando uma imagem de uma crueldade inimaginável. Desliguei. Os meus nós dos dedos ficaram brancos ao apertar o telemóvel. Regressei à sala de reuniões, o meu rosto mantendo uma máscara de profissionalismo e calma. A reunião de hoje termina aqui. Quero um relatório detalhado de todos por e-mail, antes das 9 da manhã. Podem retirar-se. A minha voz era firme, sem rasto de emoção. Os meus funcionários, embora surpreendidos pela mudança abrupta, obedeceram em silêncio. Assim que a porta se fechou, peguei nas chaves do meu carro e corri para o parque de estacionamento subterrâneo. Tinha de ir, tinha de ver com os meus próprios olhos. Por mais brutal que a verdade fosse, devia enfrentá-la. O carro voava pelas ruas congestionadas de Lisboa, mas o meu mundo estava mergulhado num silêncio arrepiante. O que tinha feito de errado nestes 10 anos? Tinha entregado o meu coração à sua família, tratando os pais dele como se fossem os meus. Após a morte do meu pai, eles tinham sido a minha âncora emocional. Tinha carregado a Império Sol às costas, trabalhando lado a lado com o Diogo para fazer crescer o grupo, para que ele se sentisse orgulhoso da sua esposa. Não tínhamos filhos. Era a minha maior tristeza, mas o Diogo sempre me consolava, dizendo que não importava. Afinal, era tudo mentira. Não era que não lhe importasse. Era que já tinha encontrado outra pessoa para lhe dar um filho. O aeroporto era um formigueiro de gente e ruído. Enfiei um boné de basebol, cobri o rosto com os óculos de sol e uma máscara e misturei-me com a multidão. Encontrei-os na zona de embarque da classe executiva. Ali estava a família, Almeida, reunida num círculo de felicidade radiante. Ali estava o Diogo, o homem, com quem eu dormia todas as noites, com a sua mão protetora sobre o ombro de uma mulher jovem e bonita, cujo ventre era uma montanha. A minha sogra, que sempre me pegava na mão e pedia para eu cuidar da minha saúde, oferecia agora a essa mulher um copo de leite quente com uma ternura infinita. O meu sogro, a quem eu respeitava como a um pai, conversava animadamente com a família da filha. Eram uma família perfeita e feliz, e naquela imagem eu era uma completa estranha. Observei em silêncio, à distância, a forma como o Diogo olhava para aquela mulher. Um olhar que eu recebera uma vez, mas que não voltara. A ver há muito, muito tempo. Um olhar cheio de amor,
adoração e esperança. Ele inclinou-se para lhe sussurrar algo ao ouvido, e ela sorriu largamente, apoiando a cabeça no ombro dele com um gesto coquete. A cena não me fez gritar nem perder a razão. Simplesmente arrefeceu o meu coração até se transformar num bloco de gelo. A traição de uma só pessoa é suficientemente dolorosa, mas isto era uma traição de todas as pessoas que eu amava e em quem mais confiava. Juntos, tinham montado uma peça de teatro perfeita, e eu era a única espectadora, que não sabia de nada. Estavam à espera, felizes, de uma nova vida. O neto que a minha sogra tanto ansiava. Não iam de férias, iam para os Estados Unidos para que a criança nascesse lá. Um plano meticulosamente preparado, e a todas as luzes de longa duração. Não me aproximei, não fiz uma cena. Simplesmente peguei no meu telemóvel em silêncio e tirei várias fotos à distância, suficientemente nítidas para que se vissem todos os rostos, toda a sua felicidade. Essa seria a primeira prova. Só. Quando os vi passar pelo controle de segurança, virei-me e fui-me embora. Não brotou uma única lágrima, mas algo dentro de mim morrera por completo. 10 anos de amor, confiança e respeito, transformados em cinzas naquele mesmo aeroporto. Ao sair pela porta principal, inalei uma lufada de ar frio da noite. Sabia que a Sofia Vargas de ontem já não existia. A partir de agora, seria uma Sofia diferente. Uma Sofia que recuperaria tudo o que pertencia a ela e ao seu pai, custasse o que custasse. Conduzia até a nossa vivenda, no exclusivo bairro da Lapa, o lugar que outrora foi, o nosso lar. A casa espaçosa agora parecia vazia e estranhamente fria. O aroma dos lírios de que tanto gostava ainda pairava no ar, mas já não me trazia paz, antes me asfixiava como uma zombaria. Desde a grande fotografia do nosso casamento na sala de estar até aos chinelos de casa do Diogo, ordenadamente colocados à entrada, cada objeto da casa era um testemunho de uma mentira cruel. Não me permiti fraquejar. Subi diretamente ao escritório do segundo andar, onde se guardavam as coisas mais importantes. Abri o cofre sólido que o meu pai instalara anos atrás. Dentro, além de algumas joias, estavam todas as escrituras de propriedade, os contratos e, o mais importante, o testamento do meu pai, certificado das minhas ações na Império Sol. O meu pai, em vida, sempre me ensinara a ser uma mulher forte e independente, a saber defender-me em qualquer situação. Talvez pressentindo algo, ele preparara, tudo com sumo cuidado. Tinha-me deixado a maior parte das ações do grupo. O Diogo possuía apenas uma quantidade simbólica, suficiente para manter o seu lugar no conselho de administração. O meu pai disse que era o seu presente de casamento para mim e um escudo que me protegeria toda a vida. Só agora compreendia o profundo significado das suas palavras. Tirei todos os documentos importantes e organizei-os cuidadosamente, numa pasta de couro. Depois, sentei-me à secretária, liguei o portátil e fiz a primeira chamada. Liguei ao Dr. Moraes, o advogado em quem o meu pai mais confiava em vida e em quem eu também tinha uma fé absoluta. Ele atendeu quase de imediato. A sua voz, como sempre, era cálida e serena. Sofia, sou o Moraes. O que se passa a estas horas? Respirei fundo, tentando manter a voz o mais calma possível. Doutor Moraes, preciso da sua ajuda. É um assunto muito importante e urgente. Detetando a estranheza no meu tom, a voz do advogado tornou-se séria. Está bem, diz-me. Estou a ouvir. Quero que prepare um processo de divórcio. E tenho suspeitas de que o meu marido, Diogo Almeida, tem estado a desviar fundos da Império Sol e a cometer fraude fiscal. Preciso que me ajude a investigar e a reunir provas. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. O Dr. Moraes devia estar muito surpreendido. Ele, fora testemunha do nosso começo, foi até o representante legal. No nosso casamento. Sofia, o que aconteceu exatamente? Não será um mal-entendido entre vocês? Não é nenhum mal-entendido? Respondi, a minha voz várias camadas mais fria. Ele tem outra mulher,
e em breve vão ter um filho. Toda a família dele tem estado a enganar-me e levaram-na para os Estados Unidos, para dar à luz. Eu mesma os vi no aeroporto esta tarde. Ouvi o profundo suspiro do advogado. Entendo. Que noite tão inesperada. Primeiro, deixa tudo comigo. Acima de tudo, não deixes que eles saibam que descobriste. Age com normalidade. Vou contactar um especialista nos Estados Unidos para recolher provas. Quanto aos assuntos financeiros, tens alguma suspeita concreta? Suspeito que ele tem estado a desviar fundos através de empresas fantasma, usando o seu cargo de vice-presidente, ou através de doações, especialmente através da Fundação Luz do Futuro, que tem o nome do meu pai. Preciso de um historial completo das transações da fundação dos últimos 3 anos. De acordo, trato disso. Imediatamente. És a acionista maioritária e a filha do fundador. Tens todo o direito de solicitar essa informação. Cuida-te muito, Sofia. Não podes desmoronar. Os leais companheiros do teu pai e eu estaremos sempre ao teu lado. Quando a chamada terminou, senti-me um pouco mais forte. Não estava sozinha nesta luta. Imediatamente, comecei o meu próprio trabalho, usando o meu acesso de administradora principal ao sistema de servidores da empresa. Fiz uma cópia de segurança secreta de todos os dados de e-mail, registros de conversas de trabalho e ficheiros relacionados com o Diogo dos últimos 3 anos. Também revi os sistemas de câmaras de segurança da empresa e de casa, cenas do Diogo a fazer chamadas às escondidas, saídas por motivos suspeitos. Tudo foi cuidadosamente guardado. A noite avançava e a vivenda mergulhou no silêncio. Sentei-me sozinha no meio da espaçosa sala. A luz que emanava do ecrã do portátil iluminava o meu rosto inexpressivo. A dor ainda ardia no meu peito, mas já não me podia destruir. Tinha se transformado nas chamas da ira e da determinação. Eles tinham começado esta farsa, mas seria eu a escrever o final. E juro que esse final será um pesadelo que eles não esquecerão em toda a sua vida. O meu drama acabara de começar. Na segunda-feira de manhã, reuni-me com o Dr. Moraes no seu escritório. Ao ver-me, não conseguiu esconder a fadiga e a preocupação no seu rosto. Serviu-me uma chávena de chá de camomila e disse com suavidade: Sofia, sei que isto é incrivelmente difícil, mas tens de ser forte. Dei uma vista de olhos preliminar aos relatórios financeiros da fundação que mencionaste. Nos últimos 3 anos, foram desembolsadas enormes somas de dinheiro sob o conceito de apoio a jovens talentos e bolsas de estudo no estrangeiro. E a beneficiária de todas elas é uma única pessoa, uma tal Clara Matos. Este nome diz-te alguma coisa? Clara Matos. O meu coração encolheu-se ao ouvi-lo. Lembrei-me do rosto da jovem no aeroporto, bonito, mas com um ar desafiador. Provavelmente é ela, Dr. Moraes. O advogado assentiu, a sua expressão endurecendo. Foi o que pensei. Contactei a pessoa de que te falei. Chama-se Soares, um detetive privado muito competente e discreto, especializado em casos de portugueses no estrangeiro. Ele aceitou o caso e já começou a trabalhar. Em breve teremos notícias. Não tive de esperar muito. Apenas 2 dias depois, recebi um e-mail encriptado, de Soares, através do Dr. Moraes. Continha um ficheiro comprimido cheio de fotografias e um relatório conciso. Com o rato a tremer na minha mão, abri as fotos uma a uma. A primeira mostrava uma luxuosa vivenda numa zona residencial, tranquila de Miami. Um desportivo branco estava estacionado em frente à porta, o modelo que o Diogo uma vez descrevera como o carro dos seus sonhos. Segunda foto, o Diogo e a Clara a empurrar um carrinho de compras num supermercado. Pareciam um casal de recém-casados a decorar o seu ninho de amor. A Clara apoiava a cabeça no ombro do Diogo e a mão dele repousava sobre o ventre dela, um gesto cheio de ternura. As fotos seguintes eram ainda mais cruéis. Toda a família Almeida a desfrutar de um jantar no jardim traseiro da vivenda. Minha sogra a servir comida à Clara, o meu sogro a rir às gargalhadas. Os meus cunhados também estavam lá.
a conversar intimamente com a sua nova cunhada. Eram uma família de verdade e eu era apenas uma estranha. Havia também um vídeo do Diogo a ajudar a Clara a passear num parque. Iam de mãos dadas, parando de vez em quando para se beijarem. A visão da sua felicidade provocou-me náuseas, mas o que mais me horrorizou estava na última parte do relatório. Soares tinha investigado o contrato de aluguer da casa, os documentos de compra do veículo, os papéis de inscrição, numa exclusiva clínica ginecológica internacional para o acompanhamento pré-natal. Tudo estava em nome de Diogo e Clara, e a informação decisiva: Soares tinha rastreado a primeira transferência de dinheiro do Diogo para a Clara. Tinha começado há 3 anos. 3 anos. Não fora um erro momentâneo, não. Era uma relação incipiente. Era um engano planeado e sistemático que se estendera ao longo de 1/3 do nosso casamento. Durante os últimos 3 anos, enquanto eu trabalhava incansavelmente na Império, Sol, enquanto passava noites em branco a desejar ter um filho, o meu marido estava a construir outra família nas minhas costas. Durante os últimos 3 anos, enquanto eu acreditava que os meus sogros eram o meu apoio incondicional, eles estavam ocupados a encobrir o pecado do seu filho e a esperar com alegria por um neto que não era meu. Toda a sua preocupação e as suas palavras amáveis não eram mais do que uma péssima representação. Fechei o portátil e reclinei-me na cadeira. O meu luxuoso escritório, de repente, pareceu sufocante. Não chorei. As lágrimas agora eram um luxo inútil. A dor tinha se transformado noutra emoção, muito mais fria e afiada. Chamava-se determinação. As provas estavam ali, eram irrefutáveis. Não seriam apenas a arma para pôr fim a este casamento, mas iriam recordar-me todos os dias da crueldade daquelas pessoas. Tinham me roubado 10 anos da minha juventude, a minha confiança e o meu amor. Agora ia recuperar tudo o que era meu e tudo o que eles deviam ao meu pai. Uns dias depois, enquanto tentava afogar as minhas mágoas no trabalho, o meu telemóvel de secretária tocou. Era uma videochamada da minha sogra. Ao ver o seu rosto sorridente no ecrã, uma onda de náusea subiu-me pela garganta, mas rapidamente recuperei a compostura. Respirei fundo e, esboçando um sorriso radiante, atendi. Olá, sogra. Sou a Sofia. Estão todos bem? Claro que sim. Filha, estamos maravilhosamente bem, disse ela com o seu habitual tom carinhoso. O ar aqui é tão puro e agradável. Estava a ligar para saber como estavas. Sozinha em casa. Não estarás a trabalhar demasiado? Vejo-te um pouco pálida. Atuando na perfeição, levei uma mão à bochecha. Sim, com o fecho do ano há muito trabalho, mas não se preocupe, estou a comer bem. Ela suspirou, olhando-me com olhos cheios de compaixão. Filha, o trabalho é importante, mas a família é mais. Já levam 10 anos de casados. Está na hora de pensar em ter um bebê. O teu sogro e eu só esperamos o dia de poder abraçar um neto. Por que não? Fazes uma coisa? Deixa o trabalho um pouco de lado e vem passar uns dias conosco. Descansas, mudas de ares. E a tecnologia médica aqui é muito boa. Quem sabe se não teremos uma boa notícia? Ao ouvi-la, quis soltar uma gargalhada. Para quem estava ela a representar? Ela sabia perfeitamente que eu já não precisava de me esforçar. O neto que tanto esperava já estava a crescer, no ventre de outra mulher, na mesma casa onde ela se alojava. A sua insistência era apenas uma desculpa para justificar a iminente chegada daquela criança. Um teatro perfeito. Esforcei-me para mostrar um sorriso triste. Sim, sogra, eu também o desejo com todas as minhas forças. Talvez o destino ainda não tenha querido. Assim que terminar este projeto, farei outro check-up completo. Nesse momento, o meu sogro apareceu no ecrã. Com o seu habitual sorriso afável, acenou-me. Sofia, sou eu. Com o Diogo fora nessa viagem de trabalho tão dura, tens de te cuidar muito em casa. Não te excedas. Sim, sogro, estou bem. Vocês também. Cuidem-se muito. Outra mentira descarada. Viagem de trabalho. A sua.
família do mais velho ao mais novo, eram todos uns atores excepcionais. Juntos, encobriam um pecado. Juntos, pisavam os meus sentimentos e a minha confiança. Acreditavam que eu era uma tola que se deixava enganar facilmente com palavras doces e falsas preocupações. Quando a chamada terminou, o sorriso desapareceu do meu rosto instantaneamente. Levantei-me e aproximei-me da janela, observando o bulício dos carros lá embaixo. A sua hipocrisia repugnava-me. Durante 10 anos, vivera entre lobos com pele de cordeiro. Fingiam cuidar de mim e amar-me, mas pelas minhas costas preparavam-se para me despedaçar. Já tinha visto o suficiente desta peça. Agora era a minha vez de baixar a cortina. Mas, antes de o fazer, assegurar-me-ia de que cada um dos atores desta farsa pagaria um preço muito, muito alto pelo seu papel. Antes que a minha aversão à minha família política pudesse acalmar-se, outra lâmina atravessou o meu coração. Esta era mais afiada e cruel, forjada com o legado do meu próprio pai. Naquela manhã, o Dr. Moraes chamou-me ao seu escritório com uma expressão de uma gravidade sem precedentes. Deixou uma pasta grossa sobre a sua secretária. Sofia, senta-te, prepara-te para o que vais ver. Abriu a pasta e apontou para a análise detalhada das despesas da fundação. Luz do Futuro. Como já sabíamos, o Diogo Almeida tem estado a enviar dinheiro a essa mulher, a Clara Matos, sob o pretexto de bolsas, mas a escala é muito maior do que imaginávamos. Não falamos de algumas centenas de milhares de euros. São milhões, transferidos em pequenas quantias ao longo de 3 anos. Milhões de euros. Senti como se alguém me estivesse a esmagar o coração. Esta fundação era a menina dos olhos do meu pai. Ele criou-a para ajudar crianças sem recursos, mas com vontade de estudar, para levar a luz do conhecimento às zonas desfavorecidas. E o Diogo, o genro em quem o meu pai tanto confiara, atrevera-se a transformá-la no seu multibanco pessoal para sustentar a sua amante. Com o sangue e o suor do meu pai, com o dinheiro dos doadores, com fundos que deviam ser usados para comprar livros e construir escolas, ele comprara-lhe uma casa de luxo e um carro caro. Maldito seja. Apertei os dentes, pela primeira vez. Não consegui reprimir a minha ira. Ele não é humano. O Dr. Moraes pôs uma mão no meu ombro para me consolar. Acalma-te. A ira não resolve problemas. Precisamos de uma mente fria. E isto é o mais importante. Ele deslizou outro maço de papéis na minha direção. Esta manhã, secretária do Diogo enviou isto para o teu escritório. Diz que precisa da tua assinatura urgentemente para fechar a auditoria de fim de ano. Dá uma vista de... Peguei nos documentos. A capa dizia educadamente: confirmação de transações para a auditoria contabilística. O conteúdo eram cláusulas, aparentemente normais, que confirmavam os investimentos e transações da empresa durante o último exercício fiscal. Nada de suspeito. Um trâmite rotineiro que se fazia todos os anos. Há algum problema, doutor? Moraes? Perguntei. O advogado passou para a última página e apontou para uma letra minúscula num anexo. Aqui, anexo ao contrato. Cláusula 7, HDCNS. Não te parece familiar? Estreitei os olhos para ver melhor. Senti o meu coração parar. Era o número do contrato de cessão e delegação de ações que o meu pai redigira. Para mim, a letra pequena dizia: a abaixo assinada para a reestruturação e expansão do investimento da Império Sol. Aceita ceder incondicionalmente 20% das suas ações da Império Sol ao conselheiro Diogo Almeida. Este era o seu verdadeiro objetivo. Não queria apenas o dinheiro, queria engolir a Império Sol inteira, todo o legado do meu pai. Estava a usar a minha confiança e os meus hábitos de trabalho para me armar uma armadilha subtil, uma armadilha desenhada para que eu assinasse um documento que me faria perder tudo. Se eu não estivesse alerta, se o tivesse folheado e assinado como de costume, tudo teria terminado. Um suor frio percorreu minhas costas. Que plano tão diabólico, disse o Dr. Moraes com desprezo. Ele subestimou-te, viu-te como uma menina fácil de enganar.
Já devia ter tudo calculado. Com estes 20% somados às suas ações existentes e ao apoio de outros acionistas que ele possa ter comprado, teria força suficiente para te expulsar do conselho de administração. Olhei fixamente para o papel. O ódio dentro de mim atingiu o seu ponto mais alto, mas então uma ideia atravessou a minha mente. Queria armar-me uma armadilha? Perfeito. Transformaria essa mesma armadilha na sua sepultura. Levantei a vista e olhei diretamente nos olhos do Dr. Moraes. A minha voz era estranhamente calma. Dr. Moraes, vamos usar isto. Vou assinar o contrato dele. O que dizes, Sofia? Ficas-te louca? Exclamou ele, surpreendido. Se assinares, isso, vais perder tudo. Não, Dr. Moraes. Esbocei um sorriso gélido. Vou assinar, mas não agora. Direi que preciso de o rever com mais calma. Ganharei tempo. Entretanto, prepararemos outro contrato com a mesma forma, mas com um conteúdo diametralmente oposto. Se ele quer brincar com as palavras eu, brincarei com ele. Se ele tenta enganar-me, eu vou enganá-lo, a ele. Quando chegar o momento, não serei eu a assinar uma sentença de morte. Será ele, ao ler a determinação nos meus olhos. A surpresa do Dr. Moraes transformou-se em compreensão e depois ele assentiu com firmeza. De acordo, faremos o que dizes. Já é hora de essa raposa cair na armadilha. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho como uma possessa. De dia, continuava a ser a diretora de marketing competente e decidida, dirigindo sem problemas todas as campanhas de fim de ano. De noite, juntamente com o Dr. Moraes e a sua equipa, analisávamos linha por linha os relatórios financeiros, rastreando o rastro do dinheiro sujo que o Diogo desviara. Ao estresse do trabalho, juntaram-se a tensão da traição e o planeamento da vingança, esmagando-me os ombros. Perdi peso drasticamente e os espasmos no estômago tornaram-se cada vez mais frequentes. No início, era uma dor surda, mas gradualmente tornou-se uma dor aguda, como se me apunhalassem. Pensei que era pelo estresse e pelas refeições irregulares, por isso tomei alguns antiácidos e voltei ao trabalho. Mas numa quarta-feira de manhã, enquanto apresentava os planos de ano novo a toda a equipa de direção, precisamente quando falava da estratégia de expansão em mercados estrangeiros em que tanto trabalhara, uma dor aguda como uma faca a atravessar-me o estômago atingiu-me. A minha visão escureceu. Mal consegui agarrar-me à beira da mesa para não cair, mas as pernas falharam-me. Antes de perder a consciência, só ouvi vagamente o grito de pânico da minha secretária e o som de uma cadeira a virar-se. Quando acordei, o cheiro, a desinfetante, típico dos hospitais, invadiu-me. Estava numa cama branca com uma via intravenosa no braço. A minha melhor amiga, Helena, estava sentada ao meu lado com os olhos avermelhados. Ao ver que eu abria os olhos, pegou-me rapidamente na mão. Sofia, estás bem? Quase morri de susto. Estou bem, sussurrei com a garganta seca, só um pouco cansada. Nesse momento, um médico de aspecto afável e idade avançada entrou no quarto, olhou para mim com compaixão e depois dirigiu-se a Helena. Poderia falar a sós com a paciente, por favor? Helena assentiu e saiu a contragosto. Quando ficamos a sós, o médico sentou-se numa cadeira e olhou para mim. Menina Vargas, sou o Dr. Matheus Campos, chefe do departamento de gastroenterologia. Realizamos umas análises e uma endoscopia. O resultado é que encontramos um tumor no seu estômago. Senti como se o coração me parasse. Um tumor? É grave, doutor? Consegui perguntar com voz trêmula. O Dr. Campos suspirou. Enviamos uma amostra para biópsia, mas com base nas imagens da endoscopia e na minha experiência, é muito provável que se trate de um cancro do estômago em fase inicial. É muito semelhante ao caso do seu falecido pai, o Sr. Vargas. Ele também foi meu paciente. Cancro do estômago. A mesma doença que levaram meu pai há 5 anos. A história repetia-se com uma crueldade infinita. O choque foi tão grande e repentino que as lágrimas que reprimira durante tanto tempo
brotaram sem controlo. Era forte, sim, mas perante a fragilidade da vida, não era mais do que uma mulher, vulnerável. O velho doutor esperou em silêncio até eu parar de chorar. Quando me acalmei pouco, continuou com suavidade. Sofia, sei que é um grande choque, mas a medicina de hoje avançou muito mais do que há 5 anos. Como detetamos a tempo, a taxa de cura é muito alta. Realizaremos uma cirurgia para remover o tumor o mais rápido possível. E depois seguiremos com quimioterapia para eliminar qualquer célula cancerígena restante. Tem de ter fé, tem de ser positiva. Sequei as lágrimas e olhei pela janela. O céu continuava azul, o sol quente e a vida continuava. Não podia morrer, pelo menos não agora. Ainda tinha demasiado por fazer. Com aqueles que me tinham feito mal a mim e ao meu pai ainda a viverem à larga, não podia morrer assim. Este golpe não me ia afundar, pelo contrário, tornar-me-ia mais forte. Dava-me uma razão e um prazo para terminar tudo. Voltei a olhar para o doutor Campos. O meu olhar tornara-se firme. Obrigada, doutor. Vou ser operada. Mas poderia dar-me 2 semanas? Tenho um assunto muito importante que preciso de resolver. Só 2 semanas. O doutor Campos hesitou por um momento, mas ao ver a determinação inabalável nos meus olhos, finalmente assentiu. De acordo, 2 semanas. Mas depois terá de ser internada imediatamente. Nem um dia de atraso. Lembre-se que a sua vida é a máxima prioridade. Sim, prometo. Quando o médico saiu, fechei os olhos. Um novo plano, mais audacioso e urgente, começou a tomar forma na minha mente. 2 semanas. Era todo o tempo que eu tinha para terminar. Tudo. O meu plano de vingança já não era apenas uma luta para recuperar o meu patrimônio. Tinha se tornado uma corrida contra o tempo, uma aposta de vida ou morte que eu não podia permitir-me perder. Deitada na cama do hospital, ouvia distraidamente a Helena, que me descascava uma maçã enquanto me repreendia sem parar por ter negligenciado a minha saúde. Eu apenas ouvia em silêncio, repassando na minha mente cada passo da partida de vida ou morte que se desenrolaria nas próximas 2 semanas. Nesse momento, o tablet sobre a mesinha de cabeceira iluminou-se. Uma videochamada do Diogo. Meu coração encolheu-se. Fiz um sinal a Helena para que fizesse silêncio. Respirei fundo, ajeitei o cabelo e, com um sorriso que pretendia ser natural, mas vulnerável, aceitei a chamada. O rosto do Diogo apareceu com uma expressão de genuína preocupação, mas agora eu sabia quanta astúcia e hipocrisia se escondiam por trás daquela máscara. Querida, estás bem? Não sabes o susto que apanhei ao saber que tinhas desmaiado no escritório. O que disse o médico? É grave? Ele lançou uma bateria de perguntas com um tom alarmado. Tosse ligeiramente, levando uma mão ao peito para interpretar o papel de paciente fraca. Não te preocupes, Diogo. Foi só uma quebra de tensão por excesso de trabalho. Uns dias de descanso e estarei como nova. Não te preocupes. Não podia, sob nenhuma circunstância, revelar-lhe o tumor. Não precisava da sua compaixão e, mais importante ainda, arruinaria os meus planos. Ele tinha de continuar a acreditar que eu era a mesma tola, saudável e fácil de manipular de sempre. O Diogo soltou um suspiro de alívio fingido. Ainda bem. Deste-me um susto de morte. Tens de te cuidar. Por mais importante que seja o trabalho, não. É mais do que a tua saúde. Sinto tanto estar tão longe e não poder cuidar de ti. As suas palavras doces revolveram-me o estômago. Sentir, se ele sentisse, de verdade. Não estaria do outro lado do mundo a cuidar de outra mulher e do seu futuro filho. Após algumas frases vazias de preocupação, ele finalmente foi direto ao assunto. Ouve, querida, sei que estás cansada, mas há um assunto urgente. Viste os documentos que a minha secretária te enviou? O sócio daqui está a pressionar muito. Se não nos decidirmos rápido, perderemos esta grande oportunidade de investimento. É muito importante para o futuro da empresa e para o nosso futuro. A raposa finalmente mostrava a pata.
Franzi o sobrolho de propósito, fingindo cansaço. Acho que os vi, mas desde ontem estou tão exausta e tonta. Não consegui ler nada. Terei de os ver quando tiver alta. Agora mesmo, só de ver as letras fico com a cabeça a andar à roda. Um brilho de impaciência cruzou o rosto do Diogo, mas ele ocultou-o rapidamente. Voltou a falar com um tom persuasivo. Sei que estás cansada, mas faz um esforço. Por mim? Sim? Só tens de assinar na última página. Revisei todas as outras cláusulas e não há nenhum problema. Faz-o pelo nosso futuro, por favor. Pelo nosso futuro. Como teria sido feliz ao ouvir essas palavras antes. Agora, só me davam nojo. No futuro de que ele falava, claramente não havia lugar para mim. Bem, vou ver, respondi com um ligeiro tom de reprovação. Com o mal que estou e tu a preocupares-me com coisas da empresa. Parece que não te importas nada comigo. Claro que não, querida. Tu és o que mais me importa, apressou-se a dizer. Queres que ligue a minha mãe para ir cuidar de ti uns dias? Atreveu-se mesmo a mencionar a sua mãe. Que atuação conjunta tão perfeita! Neguei com a cabeça. Não, não é preciso, Helena está aqui. A tua mãe teria uma viagem muito longa. Coitada, deixa-a descansar. Após algumas indicações sem sentido, a chamada terminou. Assim que o ecrã escureceu, o meu sorriso desapareceu. Senti-me completamente esgotada, não pela doença, mas pelo esforço de manter aquela farsa insuportável. O Diogo estava impaciente. Era um bom sinal. O peixe estava a começar a morder o isco. Lu ia esperar um pouco mais, para que ficasse mais nervoso. Quanto mais ansioso ele estivesse, mais fácil seria cometer um erro. Enquanto recuperava em casa após a alta, a Helena praticamente mudou-se para minha casa para cuidar de mim. Mais do que a minha saúde física, ela preocupava-se 10 vezes mais com o meu estado mental. Via-me pálida e esgotada, mas com um olhar sempre calculista, e sofria por mim. Uma tarde, a Helena sentou-se ao meu lado e disse-me seriamente: Sofia, sei que tens um plano e apoio-te, mas como vais aguentar tudo isto? Sozinha? Precisas de mais ajuda? Tenho o Dr. Moraes, respondi. O Dr. Moraes só te pode ajudar com a parte legal. E o resto? Não pensaste que quando tudo vier a público, a família Almeida usará os meios de comunicação para te difamar, para te transformar de vítima em carrasco? Eles têm dinheiro e contactos, podem fazer-lo perfeitamente. As palavras da Helena foram como um balde de água fria. Era verdade, não tinha pensado nisso. Focada em reunir provas e proteger o meu patrimônio. Esquecera-me de que nesta guerra havia outra frente, a opinião pública. Como eu guardei silêncio, a Helena continuou. Tenho um primo em 2º grau que é jornalista de investigação. Chama-se David Pascoal. É muito bom, íntegro e odeia especialmente as pessoas hipócritas. Acho que ele poderia ajudar-te. Queres que te apresente a ele? Não hesitei um instante. Assenti de imediato. Era a peça que me faltava. Encontramo-nos num pequeno café escondido, numa rua tranquila. David Pascoal parecia mais jovem do que eu esperava. Era alto e magro. Usava uns óculos de massa preta e o seu olhar era incrivelmente perspicaz. Contei-lhe a minha história de forma concisa, sem exageros nem sentimentalismos, apenas os factos. Ele permaneceu em silêncio durante um bom bocado. Menina, Vargas, disse ele finalmente, se a sua história é verdadeira, isto não é um simples escândalo familiar. É um caso de crime econômico em grande escala, desvio de fundos de uma fundação de beneficência, criação de empresas fantasma para evasão de capitais. Só com essas acusações, o seu marido deveria passar uma longa temporada na prisão. Eu sei, e tenho provas suficientes para o demonstrar, disse eu com firmeza, entregando-lhe uma pendrive. Aqui dentro está uma parte do que tenho. Preciso que investigue mais a fundo as empresas fantasma que o Diogo criou e as suas rotas de movimento de capital no estrangeiro. E o mais importante, esteja preparado. Quando chegar o dia D, quero que tudo exploda simultaneamente em todos os meios de comunicação. Não quero
deixar-lhe a ele nem a sua família nenhuma via para negar os seus crimes. David, Pascoal pegou na pendrive. Os seus olhos brilhavam com o interesse de um jornalista perante um grande caso. Não se preocupe, adoro estas histórias. Justiça deve prevalecer. Começarei a trabalhar de imediato. Manter-nos-emos em contato através da Helena. Com a ajuda do David, senti-me como um tigre a quem tivessem crescido asas. Mas sabia que, para destruir por completo a família, Almeida tinha de atacar o que mais os orgulhava, a sua reputação de família respeitável. E encontrei um ponto fraco mortal. Através dos velhos contactos do meu pai, o Dr. Moraes descobriu um segredo chocante sobre o meu sogro, antes de se casar. Com a minha sogra, ele mantivera uma relação muito profunda com uma mulher, chamada Aurora Neves. Abandonou-a grávida para se casar com a minha sogra, que provinha de uma família de melhor posição. A criança acabou por se perder. Durante décadas, a senhora Neves vivera sozinha, e em silêncio, num modesto apartamento. Decidi ir vê-la. Era uma tarde chuvosa. Encontrei o prédio antigo onde vivia a Aurora Neves. A mulher que me abriu a porta tinha o cabelo grisalho e o rosto sulcado pelas rugas do tempo, mas os seus olhos continuavam claros e bonitos. Olhou para mim com desconfiança. Não andei com rodeios. Bom dia, senhora. Chamo-me Sofia Vargas. Sou a nora de Arthur Almeida. Ao ouvir esse nome, o rosto da senhora Neves mudou. Tentou fechar a porta, mas eu detive-a rapidamente com a mão. Um momento, por favor. Não venho com más intenções. Eu também sou uma vítima dessa família. Só quero recuperar a justiça para mim. E talvez para... talvez a sinceridade nos meus olhos a tenha comovido. Deixou-me entrar. A casa era pequena, mas estava impecavelmente arrumada. Enquanto lhe contava a minha história, a senhora Neves permaneceu em silêncio, secando de vez em quando as lágrimas que corriam silenciosamente pelas suas bochechas. Quando terminei, ela abriu uma velha caixa de madeira e tirou um maço de cartas, amareladas e algumas fotografias a preto e branco. Isto é tudo o que esse homem me deixou, disse ela. Juramentos de amor eterno, promessas de um futuro feliz. No final, só ficaram o abandono e a dor. Entregou-mas, leva-as, se isto ajudar a desmascarar a sua verdadeira cara. As minhas décadas de sacrifício não terão sido em vão. Aceitei as suas memórias. O meu coração sentia-se pesado. Agradeci-lhe com uma inclinação de cabeça e saí. Lá fora, a chuva parara. Com as cartas de amor do meu sogro na mão, soube que conseguira outra arma afiada. Não ia apenas enterrar socialmente o Diogo, ia arrancar a toda a sua família a máscara de hipocrisia que usaram durante décadas. No dia seguinte, recebi uma chamada do Dr. Campos. Os resultados da biópsia estavam prontos. Conduzi sozinha até ao hospital. A minha mente estava estranhamente calma. Estava preparada para o pior. E quando o Dr. Campos, com expressão compassiva, me confirmou em voz baixa o diagnóstico inicial: adenocarcinoma gástrico. Fase inicial, simplesmente assenti. Não houve lágrimas nem pânico, apenas uma realidade fria e clara. O relógio. Começara a sua contagem decrescente de 14 dias. Naquela noite, contei a Helena. Não podia continuar a esconder-lhe. Sentadas na silenciosa sala da vivenda, mostrei-lhe o relatório médico. Ela olhou-o fixamente e depois olhou para mim, os seus olhos cheios de confusão e incredulidade. Não, não pode ser, gaguejou, com uma voz trêmula. Sofia, isto tem de ser um erro, não é? De certeza. Que se enganaram no hospital. Amachucou o papel e desatou a chorar. Tens de ser operada já. Nada mais importa. A tua saúde é o primeiro. Que se lixe esse cabrão. Que se lixe a empresa. Primeiro tens de viver. Peguei nas suas mãos, trêmulas, e apertei-as com força. Helena, ouve-me. Vou ser operada. Prometi ao doutor. Mas não agora. Por quê? Gritou ela exasperada. Por que não agora? Percebes que estás a arriscar a tua vida? Precisamente por isso. Olhei-a diretamente nos olhos. A minha voz firme e clara.
Precisamente por isso não. Posso entrar numa sala de operações assim, sem mais nem menos. Helena, a Império. Sol não é só um patrimônio, é o trabalho de toda a vida do meu pai. Não posso permitir que caia nas mãos de um sem-vergonha que me enganou e desviou os fundos da fundação do meu pai para sustentar a sua amante. Se algo me acontecesse na operação, o Diogo, como meu herdeiro legal, receberia parte dos meus bens. Usá-lo-ia para continuar a controlar a empresa. Se isso acontecesse, eu não poderia morrer em paz. Prefiro morrer a que o legado do meu pai seja manchado por um tipo assim. Perante a determinação das minhas palavras, a Helena ficou sem fala. Olhou para mim e talvez pela primeira vez tenha visto as chamas que ardiam nos meus olhos. Não eram as chamas de um ódio cego, mas as da responsabilidade e da proteção. Só tenho 2 semanas, continuei, baixando a voz. Nestas 2 semanas tenho de terminar tudo. Tenho de fazer o Diogo voltar, enganá-lo, para que assine os papéis que o despojem de todos os seus direitos. Só depois de proteger as minhas ações, entrarei tranquila na sala de operações. Aconteça o que acontecer, terei cumprido o meu dever como filha. Entendes? A Helena, sem dizer palavra, abraçou-me e desatou a soluçar. Dei-lhe umas palmadinhas nas costas. Sabia que ela me amava e se preocupava comigo, mas nesta partida, a única que podia jogar era eu. Era uma aposta de vida ou morte com a minha vida e o legado do meu pai em jogo, e eu não tinha outra opção senão ganhar. Naquela noite, depois de a Helena adormecer, sentei-me sozinha no escritório do meu pai. Abri uma gaveta e tirei uma velha fotografia sua. Nela, o meu pai sorria radiante, com um olhar afável e caloroso. Acariciei o seu rosto na foto. Pai, sussurrei, confia em mim. Não te desapontarei. Protegerei a Império Sol. Protegerei tudo o que deixaste, custe o que custar. O primeiro e mais crucial passo nesta aposta de vida ou morte era proteger o coração da Império Sol, as ações que o meu pai me legara. Se o Diogo se apoderasse delas, tudo o resto perderia o seu sentido. Não podia enfrentá-lo diretamente neste assunto. Ele tinha a vantagem de ser meu marido legal. Precisava de um movimento de surpresa, um que ele não esperasse de todo. Na manhã seguinte, organizei uma reunião secreta com o Dr. Moraes. O local não foi nem a empresa nem o seu escritório, mas uma quinta em Sintra, uma antiga propriedade do meu pai. Convidei apenas 3 pessoas: o Sr. Pires, diretor de fábrica, um dos fundadores que seguira o meu pai desde o início, a Sra. Azevedo, diretora financeira, famosa pela sua integridade e prudência, e o Sr. Ferreira, diretor de logística, um homem leal e reto. Não eram apenas acionistas importantes, mas também pessoas que eu respeitava, que me tinham visto crescer. Quando os 3 entraram, todos tinham uma expressão de preocupação. Tinham ouvido que eu desmaiara e pensavam que os convocara por um problema de saúde. Mandei-os sentar, servi-lhes chá eu mesma e fui direta ao assunto. Senhores, reuni-vos hoje por um assunto do qual depende a sobrevivência da Império Sol. Pus sobre a mesa as provas irrefutáveis, as fotos do Diogo e da sua amante em Miami, os extratos bancários dos milhões de euros desviados da fundação e, por último, a confirmação de auditoria falsificada com o anexo para ceder 20% das minhas ações. Ao verem aquilo, os rostos dos 3 mudaram. A preocupação transformou-se em estupefação e depois em ira. O Sr. Pires, o mais temperamental, bateu na mesa, com força. Que desgraçado! Depois de o presidente confiar tanto nele, até lhe entregou a sua única filha. Como se atreve a cometer uma atrocidade assim? Esse homem não merece estar nem mais um dia na Império Sol. A Sra. Azevedo, mais calma, tinha um brilho gélido nos seus olhos afiados. Um método incrivelmente astuto e malvado. Deve tê-lo, planeado há muito tempo. Se não o tivesses descoberto a tempo, Sofia, a Império Sol já poderia ter mudado de mãos. Esperei que a sua ira se acalmasse um pouco e expliquei-lhes o meu plano. Sei que o Diogo Almeida não vai renunciar a esta conspiração. Em breve,
Terei de me ausentar durante um tempo por um tratamento médico. Durante esse tempo, não posso permitir que o patrimônio do meu pai corra perigo. Por isso, embora seja um pedido muito arriscado, não tenho outra opção. Quero pedir-vos um favor. Fiz uma pausa e olhei para cada um diretamente nos olhos. Quero que, temporariamente, guardem 30% das minhas ações da Império Sol sob a supervisão do Dr. Moraes, na forma de um contrato de fideicomisso com plena validade legal. Desta forma, as minhas ações deixarão de ser o alvo do Diogo e, o que é mais importante, o poder central do grupo permanecerá nas mãos das pessoas mais leais ao MP. Os três guardaram silêncio. Compreendiam a gravidade do assunto. Receber uma quantidade tão enorme de ações não era apenas uma honra, mas também uma pesada responsabilidade que implicava riscos. Nesse momento, o Dr. Moraes interveio e explicou detalhadamente as cláusulas legais do contrato de fideicomisso, garantindo que tudo seria transparente e seguro para ambas as partes. Após um longo tempo de reflexão, o Sr. Ferreira, o mais calado dos três, falou primeiro. Lembro-me de o presidente Vargas nos dizer uma vez que a Império Sol era a sua vida e que a Sofia era o seu coração. Agora, tanto a sua vida como o seu coração estão ameaçados. Nós devemos-lhe muito. Não temos nenhuma razão para ficar de braços cruzados. O Sr. Pires e a Sra. Azevedo assentiram em uníssono. De acordo. Aceitamos. Tu, Sofia, não te preocupes com nada e foca-te no teu tratamento. Nós trataremos disto. Assegurar-nos-emos de que esse tal Diogo Almeida não toque nem numa folha de erva da Império Sol. As lágrimas assomaram aos meus olhos, mas contive-as. Levantei-me e fiz uma profunda reverência perante os três. Obrigada. Nunca esquecerei esta prova de lealdade. O contrato de fideicomisso foi assinado ali mesmo. Com o documento assinado nas minhas mãos, senti como se me tivessem tirado um peso enorme de cima. A primeira e mais sólida muralha para proteger o legado do meu pai estava erguida. Agora, podia passar à fase seguinte, com tranquilidade. Armar a armadilha e esperar que o peixe graúdo nadasse, diretamente para a rede. Com a muralha para proteger a Império Sol firmemente erigida, comecei a tecer a rede. Não tinha muito tempo. Tinha de agir com rapidez e decisão. O teatro da minha falsa falência começara oficialmente. A primeira coisa que fiz foi adotar, deliberadamente, um aspecto abatido. Não precisei de representar a doença no meu corpo, as noites de insônia e o estresse extremo já tinham gravado no meu rosto esgotamento e a fraqueza. Deixei de me maquilhar e escolhi fatos largos e de cores escuras para ocultar o meu corpo cada vez mais magro. Sempre que ia à empresa, caminhava com passo, pesado, com olheiras profundas e o olhar perdido. A imagem da diretora executiva, sempre vibrante, desaparecera por completo, substituída pela de uma mulher esmagada por uma carga pesada. A seguir, comecei a espalhar rumores. Não de forma descarada, bastavam umas poucas palavras lançadas ao descuido à pessoa certa no momento oportuno. Num almoço com uns sócios de longa data, conhecidos pela sua loquacidade, escapou-se-me um lamento sobre um importante contrato de exportação para a Europa que correra mal, afetando gravemente o fluxo de caixa da empresa. Disse com expressão triste que estava à procura de financiamento por todo o lado, mas que a situação não era boa. Só com isso, o rumor de que a Império Sol estava em crise financeira espalhou-se como pólvora pelo mundo empresarial. Para acrescentar verossimilhança, sob a supervisão da Sra. Azevedo, ordenei ao Departamento Financeiro que atrasasse alguns pagamentos não essenciais a fornecedores menores. Claro que a Sra. Azevedo reuniu-se com eles em segredo para lhes explicar a situação e garantir os seus direitos. Mas para os de fora era um sinal inequívoco de que a Império Sol estava a ficar sem fundos. Mas o golpe de misericórdia foi pôr a vivenda à venda. Liguei à maior imobiliária da cidade, pedi-lhes que pusessem à venda a vivenda do nosso casamento
a um preço quase 30% abaixo do mercado, como uma venda urgente. Fiz questão de sublinhar que precisava de a vender em 2 semanas para solucionar os problemas da empresa. A notícia de que uma vivenda de luxo numa zona privilegiada saía à venda a um preço de pechincha abalou imediatamente os círculos da alta sociedade e os portais de notícias imobiliárias. Toda a gente acreditou na história de que a filha do falecido presidente Vargas estava a vender até o seu último patrimônio para salvar o legado do seu pai. Tudo corria como previsto. Os funcionários da empresa começaram a cochichar e o ambiente de trabalho tornou-se rarefeito. Alguns já estavam à procura de novos empregos. As empresas concorrentes regozijavam-se e eu, no centro da tempestade, mantinha uma expressão de sofrimento em público, mas por dentro estava estranhamente tranquila. O isco estava espalhado por todo o lado e a rede estava pronta. Só tinha de esperar que o peixe mais ganancioso e estúpido saltasse por si mesmo. A cada dia que passava, a dor no meu estômago recordava-me que o meu tempo se esgotava. Não, tinha medo, apenas impaciência. Ele tinha de voltar. Ele tinha de voltar. Não, tive de esperar muito. 3 dias depois de se difundir a notícia da venda da vivenda, recebi uma chamada da minha sogra à meio da noite. Deixei tocar um bom bocado de propósito antes de atender com voz sonolenta e cansada. Estou? Quem é? Sofia? Sou eu. O que diabo estás a fazer? Porque corre o rumor de que puseste a casa à venda e ainda por cima a um preço de riso? Perdeste o juízo? Do outro lado da linha, a sua voz era aguda e cheia de pânico. Guardei silêncio por um momento e depois comecei a soluçar. Desculpe. Sogra. Desculpe. E com um desculpe, resolve-se tudo? Explica-me o que aconteceu. A empresa está mesmo tão mal? Comecei o drama que preparara. Contei-lhe, entre soluços, entrecortados, o cancelamento do contrato europeu, o pedido de indemnização do sócio, as pressões do banco para devolver os empréstimos. Pintei uma imagem desoladora de um poderoso grupo à beira do colapso. A culpa é toda minha. Sou uma inútil. Desde que o pai morreu e com o Diogo, tão longe, não consegui aguentar tudo. Arruinei o trabalho de uma vida do meu pai. Sogra, se não vender a casa, não poderei pagar os salários dos funcionários, nem as indemnizações. Acho que terei de declarar falência. Sogra, ouvi a sua respiração agitada do outro lado da linha. Sabia que as minhas palavras tinham acertado em cheio no seu maior medo. A possibilidade de perder o dinheiro. A vivenda, a galinha dos ovos de ouro que era a Império Sol, o multibanco infinito da sua família. Falência? Dizes? Não, gritou. Espera, vou dizer ao Diogo. Ele tem de voltar já. Tem de voltar para salvar a empresa. Desligou abruptamente. Pousei o telemóvel e sequei as lágrimas falsas. Um sorriso frio desenhou-se nos meus lábios. Tinha sido mais fácil do que pensava. A sua ganância e a sua ignorância eram os meus melhores aliados. Como esperava, aproximadamente 1 hora depois, o meu telemóvel voltou a tocar. Desta vez, era o Diogo. A sua voz também era uma mistura de preocupação e uma ligeira reprovação. Sofia, o que estás a fazer? Como deixaste a empresa chegar a este ponto? Quantas vezes te disse que se tivesses problemas era para me dizeres? Continuei a interpretar o papel de esposa fraca e incompetente. Desculpa, não queria preocupar-te. Pensei que conseguiria resolver sozinha. Desculpa. Ok, para de chorar, interrompeu-me ele. A sua voz denotava impaciência, mas ainda fingia consolar-me. Não faças nenhuma estupidez. Não vendas a casa e não assines nenhum papel. Entendido? Volto de imediato. Já comprei o bilhete. Chego depois. De amanhã de manhã. Eu arranjo tudo quando chegar. Tu só espera por mim, tranquilamente. A sério, Diogo? Perguntei com uma voz cheia de esperança, gratidão. A sério? Voltas mesmo? A sério. Vou ajudar-te. Não te preocupes com nada. Desligou. Fiquei sentada em silêncio na escuridão.
O peixe mordera o isco. Não só o mordera, dirigia-se freneticamente para a linha, sem o saber. Este voo de regresso seria o seu bilhete de ida para o fim da sua opulência. Bem-vindo a casa, meu querido marido. Preparei-te uma magnífica sentença de morte. 2 dias depois, numa manhã fria de final de outono, o Diogo regressou. Fui recebê-lo ao aeroporto. Vesti de propósito um vestido cinzento e largo, sem uma gota de maquilhagem, mostrando sem pudor a minha fadiga e as minhas olheiras. Quando o Diogo saiu pela porta de chegadas, parecia cansado do longo voo, mas não conseguia esconder a sua arrogância de salvador. Percorreu-me da cabeça aos pés com um olhar misto de compaixão e desagrado. Que aspecto é esse? Nem sequer és capaz de cuidar de ti mesma. Em vez de um cumprimento, lançou-me uma reprovação enquanto se aproximava, arrastando a mala. Interpretei na perfeição o meu papel de esposa culpada, baixando a cabeça. Desculpa, é que não sei o que fazer. No carro de volta, o Diogo não parou de me perguntar pela situação da empresa. Descrevi-lhe a crise em detalhe, as perdas fictícias que inventara com lógica, as dificuldades que descrevi de forma patética. Quanto mais ele ouvia, mais convencido se tornava. Começou a sermonear-me, analisando os meus erros, sem esquecer de se enaltecer a si mesmo. Estás a ver? Uma semana sem mim e olha o desastre. Deixa tudo comigo, tu só faz o que eu te disser. Assim que chegou a casa, lançou o casaco sobre o sofá e foi direto ao assunto. Vá, conta-me a situação concreta. Quanta dívida há? Há alguma forma de conseguir capital? Era o momento de lançar o isco definitivo. Tirei a pasta grossa que o Dr. Moraes me preparara e pula sobre a mesa. Olha, isto, disse eu com voz desanimada. Fiz o que pude, um fundo de investimento. Está disposto a emprestar-nos uma grande soma para superar este obstáculo, mas as condições são muito rigorosas. Pedem garantias e que tu, como vice-presidente, te responsabilizes pessoalmente. O Diogo agarrou na pasta e começou a folheá-la. Os documentos de várias dezenas de páginas estavam redigidos de forma muito profissional, com cláusulas complexas e terminologia financeira. Difícil que o Dr. Moraes incluíra de propósito para o confundir: reestruturação de dívida, contrato de aval, acordo de garantia patrimonial. O Diogo murmurava os grandes títulos enquanto lia. Só deu uma vista de olhos à primeira parte, com as cláusulas de empréstimo de aparência plausível, sem prestar a mínima atenção aos anexos do final. O que é que eles pedem? Perguntou ele sem desviar o olhar dos papéis. Pedem como garantia todos os nossos bens comuns, a vivenda, os carros, as contas poupança, tudo, disse eu, com expressão de dor. E para demonstrar a seriedade e capacidade de gestão da direção, exigem que assines uma declaração sob juramento, assumindo a responsabilidade total por esta dívida. No pior dos casos, renuncias voluntariamente à gestão desses ativos e dás-lhes prioridade para cobrar a dívida. Dizem que é um procedimento essencial para garantir o seu investimento. O Diogo franziu o sobrolho, pensativo. A ganância e o excesso de confiança tinham toldado o seu julgamento. Nos seus olhos, eu só via o enorme empréstimo que tinha à sua frente e a oportunidade de salvar a Império Sol e, com isso, apoderar-se de todo o poder. Pensou que com esse dinheiro poderia facilmente reerguer a empresa e então essas garantias patrimoniais não seriam nada. Além disso, estava convencido de que eu, a sua esposa fraca e incompetente aos seus olhos, não me atreveria a fazer nada. De acordo, disse ele com firmeza depois de alguns minutos. Se, com isso, conseguirmos o dinheiro para salvar a empresa, avante. Estes bens, recuperar, luzemos com juros mais tarde. Passa-me uma caneta. Com a mão trêmula, entreguei-lhe a caneta de tinta permanente que o meu pai me oferecera. Observei-o assinar sem hesitar o seu nome em cada página dos contratos, acordos e declarações juradas. A sua assinatura, nesses documentos legais que eram na realidade a sua sentença de morte, era clara e enérgica, como prova da sua estupidez e da sua ganância sem limites.
Quando ele pousou a caneta, contive a respiração. Estava feito. A armadilha fechara-se. Bem, disse ele, reclinando-se satisfeito na cadeira. Agora que estou eu aqui, tu descansa. Assenti e recolhi a pasta em silêncio. Ao tocar no papel ainda, quente da sua assinatura, um arrepio percorreu minhas costas. Ele acreditava ter assinado um passaporte para o topo do poder, quando na realidade acabara de assinar a sentença que enterraria a sua vida. Uma semana depois do regresso do Diogo, fui internada no hospital. A operação estava marcada para a segunda-feira seguinte de manhã. Nos últimos 10 dias da minha aposta de vida ou morte, aproveitei o tempo junto ao Dr. Moraes, David, Pascoal e os leais companheiros do meu pai para ultimar todos os preparativos. Tudo estava pronto, apenas esperava pelo dia D. Naquela manhã, o céu de Lisboa estava nublado e caía uma chuva fina. A Helena levou-me cedo ao hospital. Ao vestir o pijama de paciente no quarto, senti-me estranhamente leve, como se a pesada carga que me esmagava estivesse prestes a ser libertada. Peguei na mão da Helena e dei-lhe as minhas últimas instruções. Helena, se algo me acontecer, por favor, cuida da Fundação Luz do Futuro. Não deixes que volte a ser usada para fins malvados. Não digas disparates, repreendeu-me a Helena com os olhos avermelhados. Vais ficar bem. A operação será um sucesso. Estarei à tua espera lá fora. Eu sei. Eu também acredito. Sorri. Mas antes de entrar para o bloco, preciso que envies uma mensagem. Dei-lhe o número do Dr. Moraes. A mensagem era: comecem. Enquanto me levavam na maca para o bloco operatório, vi o Diogo ao fundo do corredor. Suponho que viera interpretar o seu papel de marido devoto até ao fim. Aproximou-se, pegou-me na mão e fez uma cara de preocupação. Força, querida. Eu trato de tudo cá fora. Tu não te preocupes com nada e recupera. Olhei-o diretamente nos olhos, com uma profundidade que ele nunca poderia entender. Sim, deixo tudo contigo, apesar da porta do bloco. Operatório fechou-se, isolando-me do mundo exterior. A luz ofuscante da lâmpada cirúrgica cegou-me e o cheiro à anestesia começou a invadir o ar. Enquanto a minha consciência se afundava numa névoa, soube que no mundo exterior uma tempestade terrível acabara de se desencadear. Simultaneamente, no escritório do advogado, o Dr. Moraes recebeu a mensagem da Helena. Com calma, levantou o auscultador e fez 2 chamadas. A primeira, à sua equipa legal que esperava nos tribunais. Apresentem a queixa. A segunda, a David Pascoal. Publiquem o artigo. Instantaneamente, as engrenagens da justiça e dos meios de comunicação puseram-se em marcha. Nos tribunais de Lisboa, foi registrado um volumoso processo de divórcio, acompanhado de uma queixa-crime contra Diogo Almeida por burla, desvio de fundos, administração danosa e adultério. Foram anexadas todas as provas, as fotos e vídeos de Miami, os extratos bancários e, claro, o contrato de reestruturação de dívida que o Diogo acabara de assinar. Na sede da Império Sol, o Diogo estava sentado triunfalmente no escritório do meu pai como se fosse o rei. Estava a planear uma Assembleia Geral extraordinária para anunciar a reestruturação e a sua tomada de controlo. Nesse preciso momento, a porta do seu escritório abriu-se de repente e entraram vários polícias uniformizados. O inspetor que ia à frente disse com rosto severo: Senhor Diogo Almeida, somos da polícia. Temos de o levar conosco para interrogatório em relação a uma denúncia apresentada pela sua esposa, a senhora Sofia Vargas. Por favor, acompanhe-nos. O Diogo ficou gelado, com o rosto pálido. O quê? O que diz? Deve haver um engano. Mas ninguém lhe respondeu. Ao mesmo tempo, o seu telemóvel começou a tocar como um louco. No ecrã, os principais meios de comunicação digitais lançavam manchetes impactantes. O vice-presidente da Império Sol denunciado por adultério e desvio de milhões de euros. O artigo vinha acompanhado das nítidas fotos suas com a amante e a família em Miami. Outros artigos destapavam a sua rede de evasão de capitais, as suas empresas fantasma
e até a traição que o seu pai cometera no passado. Tempestade desencadeara-se com tal rapidez e virulência que não lhe deu tempo para se preparar. Todas as suas contas bancárias e as da sua família foram congeladas para investigação. Foi emitida uma ordem de proibição de saída do país. Tudo ruiu num piscar de olhos. O Diogo ficou de pé no meio do seu escritório, atordoado. A ira e o pânico explodiram nos seus olhos. Rugiu como uma besta e varreu tudo o que havia sobre a sua secretária. Tinha entendido tudo. Era uma armadilha perfeita armada pela esposa que ele sempre subestimara. E nesse momento eu, na mesa de operações, lutava pela minha própria vida. A luz vermelha sobre a porta do bloco operatório continuava, acesa, indicando que a batalha continuava. Lá fora, o mundo daqueles que me traíram ardia em chamas. E isso era apenas o começo. Acordei de um sono longo e profundo. O familiar cheiro a desinfetante estava lá, mas desta vez não me sentia oprimida. A suave luz do sol da manhã entrava pela janela, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar. A zona da operação doía-me, mas a minha mente estava estranhamente clara e leve. A Helena dormitava apoiada na cama, com a sua mão ainda a segurar firmemente a minha. A porta do quarto abriu-se silenciosamente e o Dr. Campos entrou com um sorriso afável. Verificou os números no monitor e depois olhou para mim. Bom dia, menina Vargas. É uma mulher muito forte. Parabéns. A operação foi um sucesso. Rotundo. Removemos o tumor por completo e os gânglios linfáticos circundantes estão limpos. Ganhou uma batalha muito importante. Uma lágrima quente rolou pela minha bochecha. Desta vez, não era uma lágrima de dor ou rancor, era uma lágrima de alívio e renascimento. Tinha ganho a luta para recuperar a minha própria vida. Enquanto eu recuperava, o mundo exterior virara-se do avesso. A tempestade que eu desencadeara arrasou a família Almeida, sem deixar nada para trás. A Helena trazia-me as notícias todos os dias com uma voz cheia de satisfação. Ouve, Sofia, sabias? Aquele desgraçado do Diogo está em prisão preventiva. Dizem que na esquadra se pôs a gritar como um animal, mas não lhe serviu de nada. As provas do Dr. Moraes são tão contundentes que ele não tem escapatória. Os pais dele tentaram mexer todos os cordelinhos que teceram durante décadas para o tirar de lá, mas ninguém se atreveu a ajudá-los. Este caso já é conhecido por todo o país. Com o escândalo que há nos média, quem vai ser tão tolo para se meter nisso? Eu ouvia em silêncio, com um ligeiro sorriso. Era o que eu queria. Que eles também sentissem a impotência, a sensação de que o mundo lhes virava às costas, tal como me fizeram sentir a mim. E há mais, continuou a Helena. Congelaram-lhes todo o patrimônio, as contas, as casas, as terras, as ações, tudo. Naquela mansão deles, que parecia um palácio, puseram selos de penhora. As cunhadas, entre choros, foram a correr para a casa dos pais. Mas parece que as suas próprias famílias políticas as estão a pressionar para se divorciarem, com medo de serem salpicadas. Que bando! Viviam como rainhas, e à primeira oportunidade são as primeiras a fugir. A queda foi mais rápida do que eu imaginara. Uma família que sempre se gabara da sua reputação e da sua riqueza era agora o centro de todas as críticas e do desprezo. O meu sogro, Arthur Almeida, ao ler os artigos que destapavam o seu passado traiçoeiro, juntamente com as cartas de amor que Aurora Neves me dera, sofreu um ataque de hipertensão e teve de ser internado de urgência. A minha sogra, completamente desfeita, fechou-se em casa e recusava-se a ver quem quer que fosse. O castelo que tinham construído com hipocrisia e crueldade desmoronara-se numa única noite. Deitada na cama do hospital, olhava pela janela. As árvores do jardim da frente começavam a perder as suas folhas, anunciando a chegada do inverno. Para eles, seria um inverno rigoroso, mas na minha vida, uma nova primavera estava a começar. Mais do que satisfação, sentia uma estranha serenidade. Tudo estava a voltar ao seu lugar. O karma pode tardar,
mas nunca esquece. Um mês depois da operação, realizou-se a primeira audiência do nosso julgamento de divórcio e partilha de bens. Embora não estivesse completamente recuperada, decidi comparecer pessoalmente. Queria ver com os meus próprios olhos a queda miserável do Diogo. Naquela manhã, a Helena escolheu-me um elegante vestido branco e maquilhou-me ligeiramente para que não parecesse tão pálida. De propósito, não usei cadeira de rodas. Caminhei, apoiada na Helena e no Dr. Moraes, com passo lento, mas firme. A minha imagem, a de uma mulher que, apesar de ter sofrido uma grave doença, enfrentava com dignidade a adversidade, foi captada imediatamente pelas centenas de jornalistas que se aglomeravam às portas do tribunal. Os flashes não cessavam, mas eu não me imutei. Mantive a cabeça erguida e o olhar sereno, fixo, em frente. O ambiente na sala do tribunal era tenso e sufocante. O Diogo entrou depois. Era um homem completamente diferente do de há um mês. O seu cabelo, sempre impecavelmente penteado, estava despenteado. O seu rosto, abatido e por barbier. Tinha os olhos injectados de sangue. Quando me viu, o ódio no seu olhar quase pareceu arder. Se não fossem os guardas que o flanqueavam, provavelmente ter-se-ia abalado sobre mim. O julgamento começou. O Dr. Moraes, com uma atitude imponente e uma voz firme, expôs os argumentos e as provas um por um. Projetou num grande ecrã as fotos do Diogo e da Clara a desfrutarem felizes em Miami, os extratos bancários das transferências fraudulentas e, por último, o contrato de reestruturação de dívida com a Clara, a assinatura do Diogo. A cada prova, o rosto do Diogo contraía-se mais. Tentou argumentar que tudo era uma armadilha armada por mim, que fora enganado, mas perante um documento com a sua própria assinatura, todas as suas palavras careciam de sentido. O advogado do Diogo, provavelmente contratado à pressa pela sua família, era um jovem que tentou argumentar que, movida pelo ciúme por não poder ter filhos, eu conspirara para incriminar o meu marido. Mas essa lógica foi demolida instantaneamente pelo Dr. Moraes, meritíssimo. Juiz, a voz do advogado ressoou na sala. A minha cliente, a senhora Sofia Vargas, não só não pôde desfrutar da felicidade de ser mãe, como durante os últimos 3 anos sofreu sob o engano do seu marido e de toda a sua família. Política. Não só isso, mas esteve à beira da morte após ser operada a um cancro do estômago, a mesma doença que levou o seu pai. Enquanto ela lutava contra a doença, o acusado Diogo Almeida esperava felizmente no estrangeiro o nascimento do filho que ia ter com outra mulher. Atrevo-me a perguntar que desculpa pode haver para semelhante crueldade. A sala mergulhou no silêncio e todos os olhares de compaixão se dirigiram para mim. Eu apenas inclinei ligeiramente a cabeça e, no momento certo, deixei que os meus ombros tremessem. Ao finalizar a audiência, o tribunal anunciou que aceitava os meus pedidos iniciais. Todos os bens em disputa permaneceriam congelados até a sentença final, e a vivenda e outros ativos de titularidade conjunta ficariam sob a minha administração temporária. Foi uma vitória esmagadora. Quando saía do tribunal, com o Dr. Moraes e a Helena, o Diogo não se conteve mais. Livrou-se dos guardas e, apontando-me com o dedo, gritou: Sofia Vargas, vais arrepender-te, cabra louca. Achas que ganhaste? Vais ver. A sua ira, a sua verdadeira e feia natureza, foi captada por centenas de câmaras. Eu apenas me virei e dediquei-lhe um olhar misto de pena e desprezo. Ele perdera, miseravelmente, e nem sequer se apercebia de que a sua estúpida raiva se tornara na última facada que acabaria por completo com a sua imagem e a sua honra perante o público. Enquanto a tempestade se intensificava em Portugal, do outro lado do Atlântico, o karma também começava a fazer o seu trabalho com os cúmplices. A situação da minha sogra e da amante Clara Matos era-me reportada regularmente pelo detetive Soares através do Dr. Moraes. Eu ouvia os relatórios sem qualquer emoção, como se lesse um relatório de números. Quando a notícia da detenção do Diogo e do congelamento de todo o seu patrimônio
Chegou aos Estados Unidos. A primeira a agir foi a exclusiva clínica ginecológica, onde a Clara esperava dar à luz. O seu sonho de um parto de luxo, tratada como uma rainha, desfez-se em pedaços. Com as faturas do hospital por pagar e sem perspectivas de que fossem pagas, a clínica exigiu à minha sogra e à Clara que abandonassem as instalações. No meio desse caos e tensão, a Clara entrou em trabalho de parto prematuramente. Nasceu um menino fraco que teve de ser internado numa incubadora, mas o hospital não era uma organização de caridade. Depois de lhe prestarem os primeiros socorros necessários, exigiram-lhes imediatamente que tratassem da alta e transferissem o bebê para um hospital público mais acessível. O Soares enviou-me umas fotos muito vívidas. A minha sogra, que vivera toda a sua vida entre luxos, agora amparava a amante do seu filho, debilitada pelo parto. Saíam do luxuoso hospital carregadas de sacos com um aspecto lamentável. No seu rosto já não havia arrogância, apenas confusão, fadiga e humilhação. Já não podiam voltar para a vivenda alugada. O proprietário, por falta de pagamento da renda, expulsara-as. Uma mulher idosa, uma mulher jovem e um bebê prematuro. Finalmente, tiveram de procurar um motel barato numa zona barulhenta, com cheiro à umidade. A vida de luxo terminara e o inferno começara. Sem dinheiro e sem ninguém que as ajudasse, o conflito latente entre as duas mulheres explodiu. A minha sogra, após o choque inicial, começou a culpar a Clara por tudo. Culpa é toda tua, víbora. A voz da minha sogra, numa gravação das suas violentas discussões que o Soares conseguiu, era aguda e maliciosa. Se não tivesses seduzido o meu filho, se não fosse por essa tua barriga, a minha família não estaria assim. Percebes? O Diogo na prisão, o patrimônio perdido. Arruinaste-lhe a vida. A Clara, debilitada física e mentalmente após o parto, já não mantinha a sua falsa docilidade. Gritou-lhe de volta: olhe quem fala. Por que não culpa o seu filho por ser um ganancioso e um estúpido? Por acaso, obriguei-o a enganar a mulher e a desviar o dinheiro da empresa? Quando ele me dava dinheiro e toda a sua família vinha para cá viver a grande e a francesa, porque não dizia nada? Agora que tudo explodiu, culpa-nos a mim e a esta criança. A senhora é que não tem sorte nenhuma. Insultaram-se, humilharam-se, até chegaram a vias de facto. Culpavam-se mutuamente por tudo, desde os choros do bebê até terem de comer noodles instantâneos todos os dias. O sonho da Clara, de dar uma reviravolta na sua vida, desvanecera-se como fumo, deixando apenas a crua realidade de um bebê prematuro e um futuro desolador. A minha sogra também perdera tudo: o seu filho, o seu dinheiro, a sua honra, até o neto pelo qual apostara tudo. Agora, aquela criança tornara-se um pesado, fardo no meio da sua miséria. Li o relatório do Soares e vi as fotos delas a viverem naquele sórdido quarto de motel. Não senti nada no meu coração. Era o preço que tinham de pagar. Juntas tinham semeado ventos e juntas deviam colher tempestades. 6 meses depois da primeira audiência, o processo crime do Diogo finalmente chegou ao fim. Durante esse tempo, foquei-me na minha recuperação e no tratamento de quimioterapia. Perdi muito cabelo e emagreci, mas o meu espírito manteve-se muito firme. Com a ajuda dos leais diretores, reincorporei-me gradualmente no trabalho na Império Sol, estabilizando a empresa depois da tempestade mediática. No dia da sentença, não fui ao tribunal. Não queria voltar a ver o seu aspecto miserável. Simplesmente vi as notícias pela televisão em casa, junto a Helena. Com provas irrefutáveis e acusações claras, o tribunal condenou Diogo Almeida a 8 anos de prisão por burla, desvio de fundos e administração danosa. No âmbito civil, o tribunal também decretou o nosso divórcio. Dos bens comuns formados durante o casamento, o meu patrimônio e tudo o que derivava da Império Sol pertencia-me. O Diogo não obteve nada. No ecrã da televisão, o Diogo ouvia a sentença de pé no banco dos réus. Não, gritou como da última vez. Simplesmente ficou ali como um espantalho sem alma, com o olhar perdido.
Quando os guardas o conduziam para a carrinha celular, o meu sogro, Arthur Almeida, perdeu a compostura. Tentou saltar o cordão de segurança para correr em direção ao filho. Diogo, filho, gritou desconsolado. Mas ao ser detido pela polícia, no meio da confusão e do desespero, virou-se de repente e, como se me estivesse a ver a mim, olhou fixamente para a objetiva da câmara e gritou uma frase enigmática. Sofia Vargas, estás satisfeita agora? Achas que ganhaste para conseguires essa fortuna? Achas que o teu pai morreu em paz? Aquele desgraçado do Diogo foi só um peão utilizado. Ao ouvir essas palavras através do altifalante da televisão, fiquei gelada. A Helena desligou rapidamente a televisão. Não ligues a esse. Velho. Está louco. Diz qualquer coisa. Mas as suas palavras não paravam de ressoar na minha cabeça. Achas que o teu pai morreu em paz? O que queria ele? Dizer? O meu pai morrera do mesmo cancro do estômago que eu padecera. O diagnóstico do hospital era claro. Porque é que, no seu momento de maior desespero, mencionava a morte do meu pai? Vagas lembranças assaltaram-me de repente. Lembrei-me dos últimos dias do meu pai. A sua doença agravara-se muito, mais rápido do que os médicos esperavam. Naquela altura, o Diogo interpretara o papel do genro mais devoto. Sempre preparava ele mesmo os medicamentos e os caldos reconstituintes que, segundo dizia, lhe tinham sido recomendados por um famoso ervanário. Naquele momento, eu só senti gratidão e emoção pela sua dedicação. Mas agora que pensava nisso, algo não batia certo. Lembro-me de que uma vez, depois de tomar uma sopa de sementes de lótus que o Diogo lhe preparara, o meu pai se queixou de uma dor de estômago mais aguda. Quando lhe perguntei, o Diogo explicou-me que provavelmente era porque o corpo do meu pai estava demasiado fraco. Também me lembrei de outra vez em que o meu pai me pegou na mão. O seu olhar parecia cansado e preocupado. Tentou dizer-me algo sobre o Diogo e a empresa, mas depois parou. Naquele momento pensei que eram apenas as preocupações infundadas do meu pai. Fragmentos de memórias, pequenos detalhes que eu ignorara, agora uniam-se, formando uma pergunta aterradora. E se a morte do meu pai não foi uma morte natural por doença? E se houve uma mão que interveio? E se essa pessoa foi precisamente o genro que o meu pai tanto amava e em quem tanto confiava? Senti um frio que me gelou até aos ossos, mais intenso do que quando descobri a traição ou quando recebi o diagnóstico de cancro. Se isto fosse verdade, o crime do Diogo não se limitava ao engano e ao roubo de patrimônio. Era um homicídio. Levantei-me de um salto. O meu olhar tornou-se afiado. Helena, liga ao Dr. Moraes. Diz-lhe para vir aqui de imediato. É urgente. Eu acreditava que a minha guerra terminara, mas afinal restava um ato final, muito mais terrível. Tinha de encontrar a verdade, custasse o que custasse. Tinha de descobrir a verdade sobre a morte do meu pai. Epílogo. 1 ano depois. Passara 1 ano. Tempo suficiente para que as cicatrizes do meu corpo se atenuassem e as feridas do meu coração começassem a sarar. O meu cabelo voltara a crescer, não tão comprido e abundante como antes, mas eu gostava deste corte, bob com caractere. Simbolizava uma nova eu. Também recuperara peso e, após as revisões periódicas, a minha saúde estava estável. O Dr. Campos dizia que era um milagre, que a minha forte vontade de viver desempenhara um papel crucial na superação da doença. Após a prisão do Diogo, tornei-me uma figura pública a nível nacional. A minha história, a de uma mulher traída pelo marido, que sozinha lutou contra a doença e uma conspiração malvada para proteger o legado do seu pai, inspirou muitas pessoas. Os pedidos de entrevistas de televisões e jornais choveram. No início, recusei-os, mas depressa percebi que a minha história podia ajudar outras mulheres que sofriam em silêncio. Aceitei participar num prestigiado programa de entrevistas. Em direto, não falei de dor nem de ódio. Falei da jornada para recuperar a vida e o próprio valor. Falei da importância da independência econômica, da necessidade de ser lúcida no amor
e da coragem para se defender a si mesma. A minha aparência serena, o meu discurso lógico e a minha extraordinária força de vontade cativaram por completo a audiência. Deixei de ser a pobre vítima de um escândalo familiar para me tornar um símbolo de força e renascimento. A fama não me mudou, simplesmente me deu um novo caminho, uma nova missão. Decidi destinar uma parte considerável do meu patrimônio recuperado para criar uma fundação para apoiar mulheres empreendedoras. A fundação não só ofereceria financiamento, mas também uma equipe de advogados, psicólogos e consultores de gestão para apoiar de forma integral mulheres em dificuldades matrimoniais, ajudando-as a iniciar uma nova vida autônoma, independente. No dia da inauguração da fundação, subi ao palco e olhei para os rostos das centenas de mulheres lá embaixo. Os seus olhos brilhavam de esperança. Soube que esta era a vingança mais doce, transformar a minha dor numa força para ajudar os outros. Mas no meio do trabalho agitado e das atividades sociais, ainda havia um fantasma que atormentava a minha mente. A investigação sobre a morte do meu pai, que o Dr. Moraes conduzia em segredo, chegara a um impasse. Depois de 5 anos, mal restavam provas materiais. O historial médico do meu pai apenas registrava o curso normal de um paciente com cancro terminal. Os tônicos que o Diogo lhe trazia eram impossíveis de encontrar. Tudo ficava numa suspeita, uma dor subtil no meu coração que nunca se acalmava. Sabia que até a verdade vir à luz, a alma do meu pai não poderia descansar em paz, e na minha vida ficaria um capítulo por fechar. Depois de um ano de trabalho incessante, decidi oferecer-me umas verdadeiras férias. Escolhi Paris, uma cidade que o meu pai adorava. Esperava que, caminhando pelas mesmas ruas que ele, respirando o mesmo ar que ele amava, a minha alma encontrasse por fim a verdadeira paz. Uma tarde, sob um sol cor de mel, enquanto passeava pela margem do Sena, entrei numa velha livraria escondida. Numa rua, o cheiro a papel antigo e a tempo reconfortou-me. Enquanto folheava um livro de capas de couro sobre a arte do Renascimento, uma voz suave e grave falou-me em português ao meu lado. Desculpe, é portuguesa? Levantei a vista e, por um instante, fiquei gelada. O homem que estava à minha frente tinha um rosto familiar, firme e inteligente. Ele, ao ver-me, pareceu igualmente surpreendido. Sofia Vargas? Daniel Ferreira? O nome saiu dos meus lábios sem que eu pudesse evitar. Era um brilhante colega da universidade, Daniel Ferreira, alguém que o meu pai apreciava e elogiava enormemente. Era um talento excepcional em arquitetura e logo após se formar, fora para a França com uma bolsa completa. Há mais de 10 anos que não nos víamos. O encontro inesperado alegrou-nos a ambos. Decidimos tomar um café juntos numa pequena esplanada próxima. O Daniel tornara-se um arquiteto de sucesso em Paris. Falou-me do seu trabalho, da sua vida em França. Continuava solteiro e conservava o mesmo ar romântico e o sorriso caloroso de sempre. Enquanto lhe contava a tumultuosa história da minha vida, ele simplesmente ouvia, em silêncio. Os seus olhos estavam cheios de compaixão e respeito. Foste muito forte, Sofia. O Sr. Vargas do céu, de certeza que está muito orgulhoso de ti. Ao mencionar o meu pai, a tristeza voltou a invadir-me. Inconscientemente, tirei da minha mala um pequeno livro de ervas medicinais orientais, mas sempre levava comigo. Era o livro favorito do meu pai. Ao passar as páginas amareladas, encontrei um pequeno pedaço de papel dobrado metido no fundo. Não me lembrava de todo de ter posto ali. Curiosa, desdobrei-o. Era a letra do meu pai. No papel estavam anotados os nomes de várias ervas medicinais, ao lado notas sobre os seus efeitos. Mas na última linha, o meu pai rodeara com um círculo 2 ervas, desconhecidas. Junto a elas, um grande ponto de interrogação e uma nota escrita à pressa. Sopa, do Diogo. Perguntar de novo ao Dr. Miró. Senti o meu coração parar. O Dr. Miró era um amigo do meu pai, especialista em medicina tradicional. Lembrei-me.
vagamente de ter lido em algum lugar que essas duas ervas, inofensivas, separadamente, ao combinarem-se com certos ingredientes da sopa de sementes de lótus que o Diogo costumava preparar e tomadas a longo prazo, podiam destruir lentamente a mucosa gástrica, agravar o estado de um paciente com cancro e até anular os efeitos da medicina convencional. Daniel. Entreguei-lhe o papel, com a mão trêmula. Olha isto. O Daniel pegou no papel, leu-o atentamente, franziu o sobrolho. Compreendeu instantaneamente a gravidade do assunto. Este, Dr. Miró. Sabes onde está? Não tenho a certeza, mas o Dr. Moraes poderia encontrá-lo. Sofia. O Daniel pôs a sua mão sobre a minha. O seu olhar era firme. Tenho alguns amigos na indústria farmacêutica europeia. Podem ajudar a analisar mais a fundo a toxicidade desta combinação. Não te preocupes, não estás sozinha. Encontraremos a verdade juntos. Olhei para ele. Um sentimento caloroso, que não sentia há muito, muito tempo, floresceu no meu coração. Saímos do café e caminhamos juntos sob o pôr do sol, que caía lentamente sobre o Sena. As sombras de duas pessoas alongavam-se sobre o empedrado. A investigação sobre a morte do meu pai encontrara uma nova luz e, o que era mais importante, agora eu tinha um companheiro de confiança ao meu lado. Não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que um novo capítulo, mais brilhante e esperançoso, acabara de começar de verdade na minha vida.